as grandes construções romanas se tornaram possíveis, né, graças a essa invenção extraordinária de Roma, que são os aquedutos. Agora, é claro, é que quando os bárbaros atacaram Roma, eles dominaram Roma, adivinhem como? Justamente impedindo que a água chegasse, destruindo os aquedutos. A conquista de Roma vai se dar justamente por isso. Eles vão intersectar os aquedutos, vão impedir que a água limpa chegue dentro da cidade. Essa talvez seja a grande construção arquitetônica romana, que é o Panteão. O que significa Panteão? Panteão significa pan, significa todos, e tel significa deuses. O Panteão quer dizer, é o templo dedicado a todos os deuses. E aqui está a planta do Panteão. O Panteão, ele começou a ser construído, o Panteão, tá vendo? Ele tem essa grande, tá vendo? Cada um daqueles espaços vazios era um altar dedicado a um deus, porque ele é o Panteão, é o templo de todos os deuses. E o Panteão foi construído no período do imperador Adriano, e portanto 118 depois de Cristo. O Adriano sucedeu ao Trajano. O Trajano morreu em 117, aí é sucedido pelo imperador Adriano, e o Adriano que construiu efetivamente o Panteão. De fato, havia um templo anterior, vocês estão vendo, essa aqui é a frente do Panteão, havia um templo anterior construído por Agripa, no ano 27 a.C. O Agripa era o ministro Caio Otávio do Augusto. Mas ocorre que um terremoto derrubou o templo do Agripa. E do templo do Agripa sobreviveu apenas esse frontispício, tá vendo? É um frontispício grego. Tá vendo as colunas gregas tal? Aquela forma triangular tal, e você tem as colunas, não é isso? Então, o corpo do templo do Agripa caiu efetivamente no terremoto. Então, o Adriano determinou a construção de um templo ligado ao frontispício do templo do Agripa, que é a grande rotonda que está atrás, que é efetivamente o Panteão. Então, se vocês lerem ali está escrito Agripa, etc. tal, no entanto, só é do Agripa, só é de 27 a.C., essa parte da frente. E aqui, ó, é a visão de fora do Panteão, é Roma, como vocês podem perceber. Em Roma, as casas se aproximam muito do grande monumento, você tem um grande monumento, talvez a maior construção romana, que é o Panteão, com todas essas residências próximas ao Panteão. Toda a relação do Panteão com o exterior se dá por meio daquele óculo. Está vendo? A óculo, tanto a iluminação quanto a ventilação, porque o Panteão não tem janelas, ela vem efetivamente do alto. E aqui, ó, é a visão interna do Panteão. O Panteão é colossal, no sentido mais imediato da palavra, quer dizer, no sentido de grandioso. E o Panteão ele tem as medidas perfeitas no colossal, na grande estrutura. A base, o diâmetro da base cilíndrica do Panteão, você tem um grande domo. O Panteão foi construído com aquele agregado romano, tá legal? É claro, a grande dificuldade é manter esse domo. Como é que você sustenta uma estrutura pesada dessa? De que maneira se dá essa sustentação? É como, na realidade, o sistema romano era um agregado, você pode mudar a composição do agregado à medida que a estrutura vai subindo. Da seguinte maneira, você utiliza pedras de grande resistência na base, tal, tanto que a base, a parede que sustenta o grande domo, tal, ela tem mais de 6 metros de espessura. E à medida que o domo vai subindo, que a parede vai subindo, você vai mudando o agregado, você muda a composição da pedra, você vai utilizando pedra cada vez mais leves. Até que lá no final você usa pedra vulcânica, pedra pómez, por exemplo, uma pedra extremamente porosa, e ela é muito leve. Então você usa pedra, como é um agregado, como o cimento romano é formado por agregados, cal, areia, já disse, com água, etc. Tal, e composições diferentes de pedra, você pode ir mudando a composição e você vai subindo então e mantém-se justamente uma cúpula como essa. O que ocorre é que o diâmetro da base cilíndrica do Panteão tem 43 metros e 30 centímetros. E a altura do solo do Panteão até o óculo também tem 43 metros e 30 centímetros. Então, você tem uma correspondência, tem medida matemática perfeita no monumental. Tá legal? Porque ele é grandioso. É porque você tem efetivamente uma grande massa. A iluminação ela entra no Panteão, é uma iluminação dramática. É por isso que o Panteão está intacto, porque ele vai ser utilizado pela igreja quando Roma se cristianiza. E os bispos, e o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, perguntou aos bispos cristãos qual era o espaço que eles queriam para oficiar o seu culto, e eles disseram
nós queremos o Panteão. É claro, a gente entende efetivamente por que eles queriam o Panteão, por isso o Panteão está magnificamente preservado, tá certo? Porque no Panteão você tem uma luz que vem do alto para baixo, que no interior do cristianismo tem uma simbologia que para nós que nascemos nesse universo cristão nós conseguimos entender imediatamente, não é isso? Você tem uma iluminação que vem de alto a baixo, uma espécie de iluminação dramática que a gente observa ali, estão vendo? Agora, por outro lado, é como na realidade você tem aqueles alvéolos, e originariamente esses alvéolos eles eram dourados, era uma espécie de reprodução dourada do firmamento, do céu. Então, os arquitetos do Panteão, eles foram produzindo uma ilusão de ótica, diminuindo a dimensão dos alvéolos. Então você faz assim, você vai diminuindo, você vai criando o trompe-l'œil, você vai dando uma dimensão maior do edifício que efetivamente ele tem, que é uma espécie de criação de uma ilusão de ótica num monumento arquitetônico. Você vai reduzindo tal. Por outro lado, nas paredes espessas na base do Panteão, foram abertas aquelas capelas, tá vendo? É o que realmente dá a impressão de uma estrutura extremamente pesada, paredes de mais de 6 metros e tal, dá alguma ilusão de que o objeto é mais delgado do que efetivamente ele é, porque você tem efetivamente uma massa extremamente compacta tal. Isso é romano, isso não é grego. É uma realização extraordinária da engenharia romana e efetivamente não é grego. Bom, e aí há vários aspectos, vários arcos, etc., tal, que nós podemos efetivamente identificar com as construções posteriores. Por exemplo, o modelo da igreja bizantina, a igreja de Santa Sofia, construída por Justiniano no século VI. A igreja de Santa Sofia ela tem o domo, que é uma referência ao Panteão. É claro que esse domo tem algum significado também, um significado cósmico, tal, é uma espécie de representação do cosmos. E essa luz que vem do alto para baixo, essa luz dramática, também tem uma série de significados, tá certo? Essa aqui é justamente o óculo do Panteão. Essa abertura é um diâmetro de 9 metros, tá legal? Essa luz que vem do alto, tal. Essa é uma coluna, é a coluna do imperador Trajano. É uma coluna em mármore de 30 metros de altura, em que Trajano relata a sua vitória na Dácia. Quem era a Dácia? A Dácia é a Romênia. Sabe a Romênia atual? Olha o nome do país, Romênia. Portanto, era um país que era uma região pertencente a Roma. E quem conquistou a Romênia foi Trajano, o imperador que morreu no ano de 117. Uma das maiores conquistas romanas, que é a conquista da Dácia. Depois que o Trajano conquistou a Dácia, e aí ele dividiu as terras da Dácia entre os seus soldados, é por isso que o romeno é uma língua latina. Não sei se já tiveram a oportunidade de ouvir os dois romenos conversar, a gente consegue entender. Imagina, o romeno é latino, é um idioma latino, tanto quanto o português, o francês, o espanhol, etc., tal, porque era uma área de colonização romana. O Trajano venceu os habitantes da Dácia, anexou a Dácia ao Império Romano e dividiu as terras da Dácia entre seus soldados. É por isso que o romeno é um idioma latino. Pois bem, o Trajano, aí ele relatou a história de suas conquistas, a conquista da Dácia, nessa coluna de Trajano. Dê uma olhada, é como se fosse um filme. Ele vai contando, olha ali, esse aqui é o Trajano. Que você tem é uma coluna de mármore de 30 metros de altura, ela tem um friso, tal. É um filme, é uma história, ela tem um caráter narrativo. Aqui a chegada de Trajano na Dácia, as primeiras batalhas vencidas por Trajano, Trajano construindo um forte, Trajano, os inimigos se submetendo ao Trajano. Você vai contando a história, você vai vendo. Quanto mais alto foi esse friso, mais largo ele é. Você vai contando, tal. É uma coluna de mármore de 30 metros que está intacta atualmente no Fórum de Trajano, em Roma, tal. Ela deveria efetivamente ser um mausoléu de Trajano. O Trajano devia ter... é possível que o Trajano... A gente não sabe onde está o Trajano, mas era possível que o Trajano tenha sido enterrado justamente na base da sua coluna, essa coluna de mármore e tal. Olha aí, também é a coluna de Trajano. São acontecimentos sucessivos, narrativos. Você vai acompanhando. Você olha lá embaixo, no friso, os primeiros relevos. Trajano chega na Dácia. Trajano estabelece as primeiras fortificações na Dácia. Primeira batalha vencida por Trajano. Trajano recebe os embaixadores, inimigos. E aí vai, ela vai contando a história. Eu insisto na ideia do filme, porque essa ideia do filme não é minha, é do Hauser. O Hauser diz o seguinte: os romanos inventaram o cinema. É porque a coluna de Trajano, ela tem justamente o princípio do cinema, que é
a narrativa sucessiva, até lá no alto, a vitória final de Trajano e a conquista da Dácia e a incorporação da Romênia no Império Romano. Além disso, há os arcos do triunfo, o arco do triunfo, quer dizer, eram entradas de cidades que os romanos isolaram e a partir do século I, todo general vitorioso voltava a Roma e construía-se o Arco do Triunfo. E ele desfilava passando no interior do Arco do Triunfo. E os Arcos do Triunfo romanos, tá vendo? Eles eram decorados. Esse aqui é o Arco do Tito. Tito tomou Jerusalém. Olha, novamente, tudo se passa pela imagem. É uma representação da tomada de Jerusalém pelo Tito. O que sobrou, de uma maneira perfeita, da pintura de Roma Antiga, a gente deve ao vulcão Vesúvio. Foi a erupção do Vesúvio em 79 d.C. É que nessa região onde se encontra atualmente Nápoles, sabe, Nápoles, havia uma série de cidades romanas que eram os centros de veraneio da elite romana, entre as quais se contava Pompeia. Pompeia, Herculane, Stabiae, e a elite romana tinha suas casas que eram decoradas nessa região. Pompeia, Herculane, Stabiae, etc. E ocorre que em 79, com a erupção do Vesúvio, o Vesúvio explodiu e as lavas caíram sobre Pompeia, Herculane e Stabiae. De tal maneira, e as pessoas que estavam ali morreram, elas morreram por asfixia, etc. Tal, por causa dos gases que foram expelidos pela boca do vulcão. O que ocorre é que no século XVIII começaram as escavações, elas começam por um acaso tal, e os caras começam a encontrar esses corpos. As pessoas estão da maneira como elas morreram, tá vendo? Elas foram asfixiadas. Isso bom, é um espetáculo de terror, né? A gente vai a Pompeia e tal e vê essas pessoas mortas, crianças mortas, etc. Tal. Atualmente, Pompeia, Herculane e Stabiae estão muito longe do mar, mas na época não, elas estavam bem próximas ao mar. Tal. É que com a explosão do Vesúvio, as lavas caíram, tal, então elas aterraram parte do mar. Quando a gente vai a Pompeia atualmente, a gente pensa que Pompeia está longe do mar, que efetivamente não estava, estava muito próximo ao mar. O que ocorre é que aquelas cidades, aquelas vilas de Pompeia, elas tinham as paredes decoradas. Olha aqui, novamente, isso aqui são alguns mortos que estavam à beira-mar, todos mortos por asfixia. É porque quando o Vesúvio explodiu, você tem um gás venenoso que foi expelido do vulcão e essas pessoas morreram, então, de falta de ar. Bom, o que ocorre é que essas casas, elas eram decoradas internamente. Tá vendo? As casas. Aqui é uma das casas, chama-se a Vila dos Mistérios. Essa decoração de Pompeia começa no ano de 50 a.C. Tá vendo? Isso aqui é um rito dionisíaco, é um rito de iniciação dionisíaca, tal. Eu tenho aí um outro slide que mostra muito mais claramente justamente essa sala aí da Vila dos Mistérios. É 50 a.C., são pinturas a fresco. E essas pinturas a fresco, elas têm um brilho extraordinário. E há alguns mitos sobre o brilho e a composição, efetivamente, dessas pinturas a fresco. Primeiro, é porque eles usavam várias camadas sucessivas. A pintura a fresco é aquela que é fixada sobre o reboco molhado, não é isso? Você coloca a tinta diretamente sobre o reboco molhado, por isso que ela é uma pintura a fresco. Tudo bem? Bom, o que ocorre é que essas pinturas a frescos de Pompeia, ou de Herculano e de Stabiae, elas continham várias camadas de reboco. Então, eram geralmente 6 camadas. Então, primeiro você misturava cal e areia com água e aplicava o segundo reboco, depois um primeiro reboco, depois um segundo, um terceiro. E à medida, e as camadas posteriores, você vai utilizando uma areia cada vez mais fina, de tal maneira que as últimas camadas, as duas últimas camadas, são areias de pó de mármore, são mármore, você molha, etc. Tal, e cada reboco que você vai colocando, você vai alisando, e você vai aplicando clara de ovo sobre todas elas. Aí depois, como você aplica as tintas sobre essas camadas sucessivas de reboco molhado, com as últimas utilizando pó de mármore, realmente um pó muito bem trabalhado, etc. Tal, elas ganham esse brilho, um brilho extraordinário. Mas também há pessoas que argumentam que esse brilho das pinturas não se deve a essa técnica aplicada nos afrescos de Pompeia e Stabiae, mas se deve simplesmente ao fato de o Vesúvio ter selado essas pinturas. No momento que o Vesúvio explodiu e caem as lavas do Vesúvio sobre elas não têm contato com a atmosfera e, portanto, elas têm esse brilho. Bom, de qualquer maneira, esse daí da casa uma das pinturas é justamente a Casa dos Mistérios. Dê uma olhada, que tem esses painéis regulares, tal.
Ele não sabe direito. É um rito de iniciação, é uma pessoa que vai participar de um rito de iniciação. Esse rito é dionisíaco, porque é um símbolo aí do Dionísio, do Baco, do deus do vinho, etc. Tal. E essas pessoas se deslocam naquela pequena faixa verde, tá vendo? E elas são contrapostas a esses painéis, olha aqui, tá vendo? Esses painéis de fundo vermelho. É muito bonito, etc. Você tem uma disposição de painéis, assim com aquelas. Esses painéis, eles são delimitados para aquelas cores escuras, você tem um fundo vermelho, você tem uma pequena faixa verde e elas se deslocam assim justamente nessa pequena faixa verde. Esse é um dos momentos extraordinários, é o momento da flagelação. Tem aquela sacerdotisa Dionísio que bate, tá vendo? Um instrumento metálico, tal, e aquela figura que está sendo flagelada, ela está sendo iniciada no rito dionisíaco. Então você tem esses movimentos com um painel vermelho no fundo. Você tem a faixa verde estreita, que eles se movimentam com essa disposição regular de painéis vermelhos. Essa é uma pintura mural linda, maravilhosa, é do ano de 50 depois de Cristo, que estava numa cidade também que foi atingida pelas lavas do Vesúvio, que é a cidade de Stabiê. E essa pintura mural ela se encontra atualmente no Museu Arqueológico de Nápoles. É uma parede também que foi selada, ela foi encontrada efetivamente muito recentemente. E tem essa figura que tem uma cornucópia na mão, esse panejamento extremamente leve, como se ela flutuasse, tá vendo? Com a cor ocre, e nesse fundo azul, é um azul praticamente sem tonalidades. Ela chama-se a primavera, é a representação realmente da primavera. A cornucópia é aqui, ó, que é efetivamente a representação da abundância. O Botticelli não podia tê-la conhecido, porque ela só foi encontrada muito recentemente, mas o Botticelli, ele entrou em contato com uma descrição que um autor latino chamado Luciano fez dessa pintura. Então a Vênus do Botticelli é muito baseada nessa pintura, mas por meio de uma descrição, de um texto literário feito por Luciano. Linda a figura, praticamente ela não tem peso, tá vendo? Ela flutua, tal, linda, realmente maravilhosa, que era uma pintura também que estava ali naquelas cidades. Bom, aqui era um bordel, eu evidentemente fui muito econômico usar essas imagens, mas que há imagens completamente obscenas e que decoravam também os muros da cidade de Pompeia. Aqui é um bordel de Pompeia. Havia vários bordéis em Pompeia. Mesmo a terma de Pompeia, que era maravilhosa, é porque tinha toda uma gradação de temperatura, tal, os caras começavam nadando e tinha os arcos que se abriam para a Baía de Nápoles. O problema que a gente fala isso é a pessoa vai em Pompeia e não vê mais o mar. Mas eu volto a dizer, não vê o mar por causa da erupção. Mas antes, Pompeia estava bem próximo ao mar. Então você tinha uma terma em Pompeia, é que a decoração do fundo em mosaico reproduziu a fauna do rio Nilo. O cara nadava naquelas águas cristalinas, tal, vendo a fauna do Nilo no fundo, e os arcos abriam para a Baía de Nápoles, com aquele colorido maravilhoso que tem em Nápoles, ali próximo à ilha de Capri, etc. Tal. E aqui é justamente a decoração, é uma relação sexual, como vocês percebem, tal. Aí é um retrato, tal. Aqui são várias esculturas equestres. Havia mais de 100 esculturas equestres em Roma. As esculturas foram destruídas pela iconoclastia cristã. Os cristãos associaram essas figuras às religiões, a divindades pagãs. Por isso elas foram destruídas. Essa é a única que sobreviveu. Isso porque o cristianismo e os cristãos, eles confundiram o Marco Aurélio. Essa é uma escultura equestre do Marco Aurélio, que está no Campidoglio, linda, maravilhosa, tal. Eles confundiram Marco Aurélio com Constantino. Como Constantino foi o primeiro imperador a conceder liberdade de culto aos cristãos, eles não destruíram essa escultura em bronze. Está no Campidoglio. Marco Aurélio é aquele imperador filósofo do final do século II, e a maneira como ele se relaciona com o cavalo, a harmonia que ele tem, efetivamente, com a natureza e com o movimento do cavalo. Está num lugar muito bonito também, que era o Campidoglio. Está legal? Ali perto do museu, na frente do Museu do Campidoglio, em Roma. Aqui outro ângulo, olha que ângulo belíssimo da escultura equestre. As esculturas equestres em bronze, elas vão marcar o Renascimento. Eu gostaria apenas, para terminar, pessoal, é que os arcos do triunfo, eles eram decorados. Em Roma havia um desejo primitivo e insaciável pela imagem, tudo passava pela imagem. Esses arcos do triunfo eram todos decorados. Esse é o arco do Trajano, que é magnificamente decorado, e esse daqui é o último arco que nos interessa, é o arco do Constantino. Quem é o Constantino? O Constantino é o imperador romano que concedeu liberdade de culto aos cristãos. Em 313, pelo Édito de Milão, Constantino escreveu que
cristianismo não seria mais perseguido no Império Romano, e escreveu mais esse documento, escreveu que ele, imperador, era cristão. Não só não se persegue mais o cristianismo, como eu sou cristão. É isso, é o início do cristianismo. O cristianismo vai dominar o império. Aí o império vai desabar, mas essa instituição romana vai sobreviver. Tá legal? Tem até uma brincadeira curiosa, né? Porque até o Concílio Vaticano II, até 1965, a missa era celebrada em latim. Ninguém conseguia entender por que celebrava a missa em latim. Cristo não falava latim, Cristo falava aramaico. O Novo Testamento não foi escrito em latim, foi escrito em grego. O Novo Testamento é escrito em grego. No entanto, a missa era celebrada em latim, não fazia sentido. Toda a liturgia católica era em latim. Cristo não falava em latim, a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi traduzida para o latim por São Jerônimo, mas isso lá em 409 e tal, no século V. O Novo Testamento é escrito em grego, não é isso? Sabe por que toda a liturgia católica era celebrada em latim? Porque Roma, a igreja era uma instituição romana, era ligada ao Império Romano. Quando o Império Romano desabou, essa instituição romana, ela permaneceu em pé, ela sobreviveu. O Império Romano desaba, mas você tem uma instituição que vai garantir a continuidade da cultura clássica. Aqui um elogio que eu estou fazendo ao catolicismo. Ele pode não ter sido muito fiel às origens, realmente não foi. Ele transgrediu os princípios bíblicos, não tem a mínima dúvida, mas manteve a cultura clássica, por causa dessa relação em uma Europa analfabeta, ágrafa, não é analfabeta, ágrafa, os bárbaros não escreviam tal, a única instituição que ainda há a possibilidade de leitura é no interior dos mosteiros, efetivamente, na Idade Média, o cristianismo. Mas, para terminar, eu quero dizer que esse é o arco, então, do primeiro imperador cristão, que é o Constantino, e aí vocês vão ter que acreditar em mim, eu volto a isso a próxima vez. Vocês estão vendo aqueles círculos ali, aquela decoração? Ali é uma mudança essencial, é o início das representações plásticas do cristianismo. O cristianismo, diferentemente dos romanos, a arte cristã não é uma arte realista, você tem toda uma desclassificação da aparência do corpo, tal, é a ideia de que o essencial não é aquilo que é mostrado por meio do corpo, mas aquilo que está escondido. Ou o corpo é a morada da fé, não é? Ou a residência da alma. Então você tem uma desclassificação do corpo, portanto, a perspectiva cristã, ela não tem mais a ver com aquele realismo brutal romano, ela vai romper com esse realismo, e muito menos as concepções ideais de beleza do corpo humano gregos. Então apareceu alguma coisa nova, é uma nova formação cultural tal que vai alterar, sem dúvida alguma, radicalmente, em alguns pontos de vista, toda a história da cultura plástica do Ocidente. Mas vai manter também, vai manter a cultura clássica em certa medida, não é isso? Porque a manutenção da cultura clássica numa Europa dominada por povos ágrafos vai se dever, sobretudo, à Igreja.